Livro dos Juízes, capítulo 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Clamaram por socorro. Por favor, o versículo de número 12. Desse mesmo capítulo, agora o versículo de número 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Eu quero falar nesta noite sobre lições para a vida de um escolhido. E eu tenho certeza que nós estamos reunidos aqui, cheios de escolhidos de Deus. Por que você tem tanta certeza, missionária? Porque você está vivo e está aqui. Se você não estivesse aqui, nem vivo, por certo, não seria um escolhido, ou já teria cumprido a missão de escolhido e Deus já teria te levado. Interessante que o texto em questão é o texto que vai falar de juízes e vai falar de um dos juízes. O livro dos juízes, ele é um livro muito maravilhoso, fala de misericórdia, e eu sempre me apego a esse livro quando eu quero lembrar das misericórdias de Deus. Por quê? Porque em cada capítulo Israel peca, clama e Deus levanta o juiz. Peca, clama, Deus levanta o juiz. Então eu colocaria o nome do livro de Juízes, o livro das misericórdias de Deus. Às vezes eu lia o livro de Juízes e eu ficava indignada com o povo de Israel, e eu falava assim: Senhor, mas se eu fosse o Senhor, já tinha matado esse povo. É o prazo de dar livramento, que fala assim, ó, e a terra descansou, aí o povo peca. É o prazo de você ler o texto e fala assim: Deus deu livramento ao povo, e a terra descansou por 20 anos, e Israel tornou a fazer o que era mal. Todos terminam e começam da mesma forma. Aí um dia eu falei: Senhor, se eu fosse o Senhor, eu teria fulminado esse povo, que a minha paciência já deu só de ler o livro. Aí o Senhor falou para mim assim: eu não fulminei você ainda. E eu disse: esquece, Senhor, a colocação. Porque nós somos falhos assim como o povo era de Israel. Deus nos dá uma vitória gigantesca hoje, a gente adora, clama a Deus de louvor e adoração, mas amanhã, se a luta bater de lá, a gente esquece todos os livramentos e já começa a dizer: Deus me esqueceu, dessa vez eu vou morrer. Aí Deus está dizendo: não deixei morrer até aqui, não vai morrer com mais essa, vai sobreviver. Aí o texto em questão fala de Gideão, um dos juízes escolhidos por Deus, e uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada, contada para as crianças, e quem não lê, canta a história de Gideão, porque tem um hino muito conhecido que fala com 300, como é que é o hino dos 300, gente? Eu não posso cantar, que senão eu acabo com o culto. Isso, 300 com buzinas, 300 com cântaros. Então, quem não conhece a história de Gideão por lê-la, conhece por cantar ou ouvir alguma história de Gideão. Mas não é a questão dos 300 que eu quero trazer para esta noite, não, e nem daquela guerra do momento, do cântaro quebrado, da adoração e do livramento. Mas eu quero falar um pouquinho antes de umas lições que Gideão me traz para que você leve para a sua vida, que pode transformar a sua história. Uma das primeiras lições que eu observo dentro do texto é o momento em que Deus vai escolher Gideão. Deus vai escolher Gideão. E o porquê que o povo clama ao Senhor? Porque o povo havia empobrecido. A estratégia do inimigo aqui foi mudada das demais estratégias. Nos outros tópicos anteriores, os inimigos faziam da seguinte forma, ou nos outros juízes. A grande maioria das vezes, eles vinham, oprimiam, matavam Israel, levavam cativo, não deixava Israel fazer nada. Mas dentro da história de Gideão, eles mudaram a estratégia. O que eles faziam? Ele deixava o povo em paz, até o povo plantar. Israel vinha, plantava, estava com a colheita pronta para colher, aí os midianitas entravam no território, saqueava tudo que eles tinham de comida e levava embora, trazia o gado para pastar no pasto, quando o pasto estava preparado para ser pastado. Então ele trazia o gado deles, quando o pasto já estava pronto. Agora entenda a estratégia do inimigo: eles deixavam Israel produzir, mas não deixava Israel usufruir do que eles tinham produzido.
Então eles saqueavam tudo que Israel tinha e levavam, e Israel foi a cada colheita. Quem aqui já teve a oportunidade de fazer um negócio, você investe naquele negócio e você pensa assim, agora eu vou ter um lucro muito grande. No dia de pegar o lucro é que você perdia tudo. Aí você não tinha nada de lucro, você pegava o restinho que você tem e dizia assim, eu vou plantar de novo. Aí ele plantava de novo e aí vinha. Então era assim que o inimigo trabalhava. E entenda uma coisa, o inimigo dos nossos dias não mudou muito a forma de trabalhar. Aliás, ele usa a mesma forma. O que ele acontece? Ele espera que você produza. E quando você produzir o que, missionária? Produzir um sonho, produzir um ministério, desenvolver um papel. Quando você está ali no meio, ele vem no seu território e suga as suas forças antes de você usufruir daquilo que você está plantando. Por quê? Porque aí ele vai fazer você enfraquecer. E ele não precisa lutar com você. Inimigos fortes geram guerras extraordinárias, mas inimigos enfraquecidos não é problema nenhum. Por isso, nosso inimigo mudou a estratégia para com a igreja, porque antes, a estratégia para com a igreja é a seguinte, bate de frente com ela. Lembra da Bíblia Sagrada? Pega, joga lá no Coliseu para o leão comer. Pega e arrasta, esfola no meio da rua, crucifica de cabeça para baixo, arranca o corpo, decapita, enforca. Era assim a estratégia do inimigo. E o que aconteceu com a igreja primitiva? Ela simplesmente explodiu em crescimento. Porque quanto mais se batia de frente, mais forte eles ficavam. Quanto mais se batia de frente, mais para a oração o povo ia. Mais para a oração o povo ia. Aí tem um hino que vai dizer, eu sou a semente do sangue. Quanto mais o sangue ia correndo, mais Deus ia levantando pessoas. Aí o inimigo da nossa era mudou a estratégia e diz assim, eu entro no território deles, sugo o que deles é a força, e eles se enfraquecem, eu não preciso bater de frente. Quantas vezes na minha infância eu ia para a igreja com medo de demônio? Porque era o prazo de chegar na igreja da roça, tinha um endemoniado. Era o prazo de chegar, levantava, era o prazo de marcar vigília, o sangue de Jesus, as vigílias, tinha sempre um endemoniado, e a gente criança ficava com medo daquilo, mas levantava o irmão que não sabia nem ler, que trabalhou o dia inteirinho no sol, e vinha suado, às vezes cansado, levantava o irmãozinho lá, quando ele levantava, que ele erguia a mão, o que o diabo tinha que fazer? Sair. Só que agora ele pouco se aparece, sabe por quê? Porque ele mistura. Ele mistura sugando as nossas forças, sugando o nosso tempo, sugando a nossa vontade de orar, sugando a nossa vontade de ler Bíblia, sugando o nosso tempo para Deus com redes sociais. Nós ficamos 40, 50, 60 minutos no Instagram, mas não conseguimos orar mais 5 minutos. E assim a igreja está sendo enfraquecida, e o nosso território está sendo dominado pela ação do mal, e nós estamos acostumando, eu não estou generalizando a igreja na terra, mas uma grande parte está acostumando a deixar o inimigo levar o que é nosso. A nossa juventude está sendo tragada por igrejas que parecem igreja, e a gente está dizendo, pelo menos está na igreja. E o Senhor nos trouxe aqui para dizer, não empobreça pela presença do inimigo, expulsa ele do meio. Não deixa ele entrar na tua casa não, mãe, porque senão ele entra sorrateiro e você diz, não, deixa, não tem problema, não tem importância, é só isso. E Deus está dizendo, é o seu território, a partir da porta da sua casa, é você quem governa, e você vai dizer, não entra, não entra e não entra. Mas a Bíblia diz que há 7 anos Israel estava acomodado. E ao invés de levantar em um batalhão para a guerra, Israel entrava numa caverna e se trancava lá. E os midianitas vinham e tomavam o território. E Deus está dizendo uma coisa para nós nessa noite. Se o território é seu, expulsa o inimigo. Mas se o território é do inimigo, saia dele. Porque às vezes a gente não deixa ele chegar no nosso, mas a gente vive dentro dele.
E o Senhor está dizendo, nem no seu nem no dele, você fica no céu e ele fica no dele. Para de frequentar lugares que o Espírito Santo não te acompanha. Para de assistir coisas que o Espírito Santo não assiste com você. Para de ouvir coisas que o Espírito Santo não ouve. Uma igreja santa está sendo levantada nesta última hora da igreja na terra. E vai se levantar batalhões e batalhões de Gideões que não vão se conformar e que vai criar estratégia para manter o alimento. Olha só para o texto. Gideão pega o trigo e vai malhar lá no lagar. Não era lugar de malhar. Mas ele criou uma estratégia, sabe para quê? Ele está dizendo, o que é para me alimentar, você não vai roubar não. O que é para colocar comida na mesa dos meus, você não vai roubar. O Senhor está dizendo para a igreja dele, põe-te de pé, encara essa batalha. Para de deixar o inimigo sugar suas forças. Uma geração adoecida é o que está aparecendo por aí, crianças com todo tipo de enfermidades. Por quê? Porque estão sendo saqueadas, a mente saqueadas pela internet, pelo bombardeio de Satanás. E Deus está dizendo, eu levanto um batalhão de mães que vão guerrear por esta geração. Esta geração será diferente. Obedeia, sorecandalábia. Então, a partir de hoje, se alimente daquilo que te traz saúde. Física, emocional, espiritual. Está dando prazer, mas não está trazendo saúde? Sai de lá. Sai dessa conversa, sai desse ambiente, sai dessas amizades. A partir de hoje, começa a filtrar e fala assim, isso aqui é proveitoso para mim. A minha filha tem 7 anos de idade. E todos os dias ela me pergunta, eu posso assistir isso? E eu sento com ela e falo assim, isso aí o Espírito Santo disse que você pode assistir? Porque se ele falar para você que pode, você assiste. Se ele falar para você que não, você não assiste. Aí tem coisas que ela fala para mim, mãe, não vou ver esse filme. Às vezes, aparentemente, é algo de criança ali, colocado lá nas plataformas digitais. Mas o Espírito Santo já tem liberdade de falar ao ouvido dela e dizer, não assista, não alimente-se disso. E nós, como adultos, devemos tomar isso. Espírito Santo, eu posso ver isso? Eu posso falar isso? Eu posso me assentar aqui? Eu posso ser amigo daquele pessoal lá? Eu posso? Começa a perguntar para Deus. Mas vem para o texto comigo, Gideão está fazendo algo escondido, malhando trigo para salvar. O povo de Israel está clamando, pobres, sem condição de plantar de novo, sem condição de acreditar no amanhã, 7 anos sendo saqueados, enfraquecidos, não tinha mais exército, não tinha líderes, não tinha nada. Aí o que acontece? Quando eles clamam, aí a Bíblia diz que Deus vai buscar um para mudar a história. Uma lição que eu aprendo na vida de um escolhido, outra lição é a seguinte: Deus sempre vai escolher um para mudar a história de um batalhão. Se você for ler a Bíblia Sagrada, Deus não levanta batalhões, Deus sempre levanta um, pastor. Deus não chama, eis que estou chamando o exército para a guerra. Não, ele diz, vem cá, Davi. Davi, vem cá. Vem cá, Débora. Vem cá, Gideão, vem cá, Otaniel. Vem, eu vou chamar um. Aí sabe o que Deus faz? Deus faz esse um levantar um batalhão. Sabe o que o Senhor te trouxe aqui para dizer? Você é um que eu preciso. Ah, Senhor, mas a gente tem a mania de orar e fala, Deus, levanta um batalhão para esta guerra. E Deus está dizendo, eu vou levantar você, e você levanta um batalhão para entrar nessa guerra. Às vezes a gente é líder de um departamento e fica, Deus, levanta um batalhão para me ajudar nesse departamento. Deus está dizendo, eu vou levantar você, e você vai treinar um batalhão nesse departamento para entrar para a guerra. Deus não levanta batalhões, Deus levanta um, e capacita esse um para levantar batalhões.
E deixa eu ir mais profundo. Às vezes você está orando e está dizendo, Deus, levanta a minha família. Deus está dizendo, eu vou levantar só você. E você vai levantar a sua família inteira através do seu testemunho. Eu vou estruturar você. E você estrutura os demais. Eu vou capacitar você. E através do seu testemunho eu salvo os demais. Eu capacito os demais. Mas eu preciso de você. Deus vai levantar um para salvar Israel todo. Mas como é que Deus escolhe, Kelly? Eu vou te mostrar como é que Deus escolhe. Diferente do homem. Olha para o texto. Então o anjo do Senhor, eu estou lendo 11. Veio-se e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. O anjo do Senhor, e a letra está maiúscula. Então quero crer que é Cristo. Se assenta debaixo do carvalho e fica olhando. O que o Gideão está fazendo? Malhando trigo. O Senhor está escolhendo um. Gideão está lá malhando trigo, escondido, no lugar de pisar uva. E eu imagino, me deixe conjecturar, sem ferir a escritura, que Gideão está irado. Ele está nervoso, não está muito bonzinho não, pelos versículos seguintes. Suado, cansado e escondido e olhando para ver se os saqueadores não vinham. Aí o anjo vem e fica olhando para ele fazendo aquela cena. Aí ele diz assim, varão valoroso, o Senhor é contigo. Aí eu espero que Gideão dê aquela resposta. Senhor, obrigado por ter me escolhido. Não, sabe o que Gideão responde? Se o Senhor é comigo, por que tudo isso me sobreveio? Quem aqui não é um revoltado de Jesus que já deu uma resposta dessa em Deus? Que atira a primeira pedra do Gideão. Aí ele solta tudo que estava engasgado. Se o Senhor fosse conosco, não teria nos acontecido tudo isso. Aí ele continua dizendo assim, onde estão as maravilhas do Senhor? O anjo tinha acabado de falar para ele que Deus era com ele e Gideão estava revoltado. A gente vive esse dia. Aquele dia que você fala assim, Senhor, eu vou chutar o balde. Quero mais saber desse ministério, Senhor. E o Senhor está lá olhando. Aí ele diz assim, o que há que foi feito das bênçãos que o Senhor prometeu, que os meus pais me contaram, que o povo viveu? Se o Senhor é conosco, por que está acontecendo tudo isso? É os versículos seguintes, depois você vai ler. O 12, o 13, o Gideão está revoltado falando. Aí quando o Gideão cala a boca, esperando que o anjo dê uma resposta justificativa, é o que eu acho mais bonito no texto. Sabe o que o anjo fala para ele assim no 14? Vai nessa tua força. Quê? Ele está revoltado e o anjo está, vai nessa tua força que tu livrarás Israel. Sabe o que eu aprendo dentro desse texto? Que Deus não ouve o que a gente fala. Ele ouve o que a gente faz. O Gideão está lá todo nervosinho e o anjo do Senhor está olhando ele malhar o trigo escondido para salvar comida para Israel. Gideão já estava fazendo o que era para ser feito. Ou seja, salvar o povo, mesmo sem uma ordem divina. Ele não podia salvar muito, mas ele estava salvando um pouquinho de trigo. E os da casa dele não estavam passando fome. E o anjo não estava olhando a boca de Gideão falar um monte de coisa, não. Estava olhando o corpo dele fazer. É assim que Deus escolhe. Não é pelo que a gente fala. Porque se fosse pelo que a gente fala, poucos de nós, vamos perguntar aos obreiros. Quem aqui orou pedindo esse ministério, senhores obreiros, que os senhores têm hoje? Às vezes a gente até fala assim, Senhor, que esse ano tem, Morlando, que esse ano o pastor me deixe ficar fora do trabalho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você já viu aquele momento do louvor? Que canta assim, ó, usa-me como farol que brilha à noite. O hino é tão bonito, mas tão bonito que a igreja inteira fica. Usa-me, Senhor, como farol que brilha à noite, vai e canta. Por que é que Deus não usa a igreja inteira? Sabe por quê? Porque Deus não está ouvindo o que a boca está falando. Mas Deus está vendo o que o corpo está fazendo. E tem gente que vem para a igreja e diz assim, faz até campanha, Deus, que esse ano o Senhor me dá um ministério.
Esse ano eu quero isso, esse ano eu vou fazer a tua obra, esse ano o Senhor me ensina que eu vou ser pregador, vou ser cantor, vou ser isso, eu vou ser aquilo outro. Aí o culto termina, aí ele está indo embora, tem um copo desse aqui, ó, descartável no chão, no meio da igreja. Ele pula o copo e fala assim, mas o diácono devia ter pegado, né? Cadê o diácono para manter a igreja organizada? A poltrona está fora do rumo, ele fala assim, gente, mas não tem nenhuma equipe para organizar a poltrona. Vai sair lá, tem muito carro estacionado, aí ele fica bravo com o irmão que não saiu depressa, porque não tirou da frente dele. Ele diz, porque esses irmãos aqui é tudo ruim de roda. Aí entra no carro, vai no trânsito, buzinando, brigando e tal, e a boca está lá, Deus me usa. E o corpo está dizendo, eu não sirvo para nada, senhor, nem para pegar um copo. Mas aí vem o outro, chega na igreja e diz, Deus me deixa quietinho esse ano, Senhor. Esse ano eu quero servir só te adorando, lá no meu banco. O Senhor não quer fazer nada, Senhor. Aí vai saindo, passa pelo copo, o que ele faz? Ele pega o copo. Aí ele procura o lixo. Não é em qualquer lugar, ele vai lá no lixo. A poltrona está desorganizada, sabe o que ele faz com a poltrona? Não está alinhado. Ele arruma. Chega lá, ajuda os irmãos tudo a sair do estacionamento. Vira, esterça, irmão, para a direita, para a esquerda, está lá. Pode parar, ô irmão, me ajuda, está ajudando. Aí a boca está dizendo, Deus, me deixa quieto. E o corpo está dizendo, Deus, eu te sirvo 24 horas por dia. Crente, Deus não está vendo só quando você está com o microfone na mão, não. Deus está vendo o seu dia a dia. É você no supermercado cedendo sua vaga para alguém que está ali, quem sabe, com um bebê ou carregando uma sacola pesada e você diz, passa na frente, pode vir. Deus está lá olhando e está dizendo, está me servindo lá no mercado. Você está no trânsito, tem alguém apressado, você dá sinal, sai da frente e diz, pode entrar, passa aí. E Deus está dizendo, está me servindo no trânsito, está dando exemplo. Deus vê além daquilo que a boca fala. Deus viu você levantando na madrugada para orar por pessoas que nem sonha que você está de joelho no chão. Deus viu você mandando aquela mensagem para alguém que às vezes aquele alguém nem sequer respondeu, mas aquela mensagem foi a resposta para a vida dele. Deus viu. Deus viu você ajudando na ornamentação. Deus viu você montando o painel das fotos. Deus viu. Deus viu a oferta que você tirou do bolso e colocou na salva. Deus viu. Oh, aleluia. Deus viu o esforço, as lágrimas, a abnegação, deixaram a sua vontade de lado para fazer isso. Deus viu. Mas missionária, eu falei para Deus que não queria isso. Ele não ouviu, não. Ele viu o que você fez. E é por isso que ele sempre vai atrás do Gideão, mesmo que ele esteja escondido lá no lagar. Tampadinho, ele vai mandar, o anjo é lá. Tem muitos outros capacitados lá no meio do povão, lá no meio, lá, formado, doutorado, mas Deus vai dizer, pega o Gideão, porque ele ainda está fazendo. Vai nessa tua força que tu farás Israel ser livre. Aí Gideão diz para ele assim, me desculpa, estou parafraseando o texto. Me desculpa, eu quero saber se o Senhor é o Senhor e eu preciso de um sinal. E aqui mostra outra característica de um escolhido. Ele pede um sinal. E quantos de nós não pediu um sinal para Deus aqui? Eu já pedi várias vezes um sinal para Deus. O problema não está em pedir o sinal. O problema está em qual sinal nós pedimos. Porque na grande maioria das vezes, o sinal que a gente pede, na realidade, é só um benefício próprio. E não um sinal realmente.
E na grande maioria das vezes, quando o sinal que você pedir para Deus for em benefício próprio, Deus não vai lhe dar. E então você vai pensar e vai usar aquilo como uma resposta dizendo, Deus não está no negócio. Por exemplo, para ficar mais claro, deixa eu te explicar. No início do ministério, naquele sofrimento todo, andando de bis, até testifiquei aqui sobre isso, uma bis 100 que caía corrente, atendendo só a igreja na roça. E aí a gente ia, poeira, a corrente caía, aquele peleja, chegava atrasado nos cultos. E aí eu tinha uma oração, eu falava, se o senhor estiver nesse ministério, Senhor, o senhor me dá um carro. Eu preciso desse sinal. Só que o carro não vinha. E aí eu ia lá, pregava, o poder caía, almas vinham à frente, a glória de Deus se manifestava, Deus estava presente no culto, aí eu ia embora dizendo, Deus, mas se o Senhor estivesse nesse ministério, tinha um carro, Senhor, está difícil. Aí um dia o Senhor falou para mim assim, Kelly, quem você acha que derrama o poder na igreja quando tu prega? Quem você acha que salva as almas quando tu prega? Quem você acha que batiza? Quem que você está achando que é você? Eu não, Senhor, eu sei que é o Senhor. Então por que é que tem dúvida que eu estou no ministério? Só porque pelo fato de eu não ter lhe dado um carro? Então eu comecei a entender que às vezes a gente pede um sinal para Deus, mas na realidade nós só queremos uma porta aberta. E aí Deus não abre a porta e a gente fica com aquela, Deus não está nesse negócio. Por exemplo, se esse mês, Senhor, eu vender tantos mil na minha empresa, é um sinal de que eu tenho que contribuir com a festa que o pastor lançou mão. Isso não é um sinal, isso é um benefício. E a gente usa isso, só que Deus não é manipulável, Deus é soberano, Deus é poderoso. Sabe o que Gideão pede de sinal aqui? Ele diz assim, fica aqui, anjo, que eu vou lá em casa, vou preparar um sacrifício de adoração, e o sinal que eu quero é que o Senhor receba a minha adoração. Quer saber se Deus está com você? Para de ficar falando, se o Senhor estiver comigo, eu vou passar naquele vestibular. Se o Senhor estiver comigo, eu vou ser chamado para aquele emprego. Se o Senhor estiver comigo, as portas vão se abrir. Fala assim, se o Senhor estiver comigo, eu vou sentir a tua graça. Se o Senhor estiver comigo, eu vou falar línguas estranhas. Se o Senhor estiver comigo, eu vou ganhar almas. Se o Senhor estiver comigo, aonde eu pisar, Senhor, a tua graça vai manifestar. É esse o tipo de sinal que a igreja precisa. Quais os sinais que a Bíblia promete que vai seguir? Os sinais seguirão os que crê. Qual? Mãos sobre enfermos. É esse tipo de sinal. Expulsar o mal. Sinais de maravilhas. Então, se você está na dúvida se Deus está contigo, você vai dizer, Deus, até o final desse culto, se o Senhor ainda está comigo, eu quero sentir uma glória que há muito tempo eu não sinto. Você vai dizer, Pai, eu só quero falar línguas estranhas, eu só quero que o Senhor receba a minha adoração, eu só quero conseguir te adorar como o Senhor merece. O sinal que eu quero é conseguir me derramar na tua presença hoje, apesar do problema da segunda pela manhã, porque enquanto você pede um sinal para Ele nesse formato, Ele se encarrega de cuidar de você nos outros âmbitos. Aí a Bíblia diz que Gideão corre na casa dele, prepara um bolo de uma efa de farinha. O que é que Israel menos tinha naquela época? O trigo. O que é que o Gideão está fazendo para levar para o anjo? Um bolo com o trigo. Ele estava dizendo, pode ser pouco, mas eu vou adorar com o pouco. Posso não ter extraordinário, mas eu vou trazer o pouco. Eu tenho uma notícia do céu para você, firmado na Bíblia Sagrada, diz, fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Se você quer viver o extraordinário de Deus ainda nessa terra, começa a ser fiel no que você já tem. Não é
é se Deus me der, é com o que Deus já me deu. Não é se Deus abrir, é com as portas que já foram abertas. Missionária, mas eu estou tendo tão pouco. O que você tem? Só uma voz, missionária. Então abre um glória para ele. Mas eu não tenho força para isso, missionária. Vai falando devagarzinho, vai arrastando, vai desembargando esta alma. Eu vou lhe dar alguns segundos para adorar a ele, porque você vai ver que é em meio à adoração que a tristeza vai embora, que a depressão desaparece, que a dor no corpo sai. Cadê o do teclado? Me ajuda com fundo, por favor. Recebe, Pai, recebe a adoração do teu povo. Tem gente aqui, Pai, que não tem motivo nem para abrir a boca, mas está rasgando um glória, Pai. Tem gente aqui com guerras que eu nem sonho, Senhor, mas está derramando uma lágrima em forma de adoração. Recebe, Pai, escuta, Pai, escuta. Oh, aleluia! E a Bíblia diz que Gideão vem com o bolinho dele. Mas ele achou o bolinho tão pequeno que ele pegou uma carne de um bezerro e disse: eu vou levar junto para complementar, é o que eu tenho. Ele disse: mas peraí, eu vou fazer um caldo de carne para jogar em cima dessa carne. E a Bíblia diz que ele chega para o anjo e diz: aqui, o sinal que eu quero é: recebe o que eu tenho. Oh, aleluia. A minha oração para Deus hoje é: Senhor, o sinal que eu quero é: recebe o que eu tenho. Não é o que o Senhor merece, está longe disso, mas é o que eu tenho. Oh, aleluia! Quando o anjo olha aquilo, o anjo diz: põe sobre a pedra, Gideão. Gideão está diante do Cristo. E o que ele trazia é um bolinho de farinha. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor tocou aquela penha. E quando ele tocou, todo o sacrifício que Gideão colocou foi queimado e subiu como cheiro suave. Sabe o que ele estava dizendo? Gideão, eu aceitei a sua adoração. Mas antes de aceitar a sua adoração, Gideão, eu já aceitei você como o adorador. Eu vim atrás de você, Gideão, para uma nobre missão, Gideão. Ele diz: mas eu sou o menor. Eu não tenho posses, a minha família é a mais pobre. E o anjo estava dizendo: mas foi você que chamou a atenção do céu através de uma atitude. E Deus não quer saber de onde você veio, de qual família você veio, quanto dinheiro você tem no banco, qual o nível da casa que você mora. A única coisa que Ele quer saber é se as suas atitudes estão chamando a atenção do céu. E agora? Agora Gideão vai para casa com uma promessa. Qual promessa? Tu serás o libertador de Israel.
E quando ele chega em casa carregando a promessa, Gideão não faz alarme e não diz a ninguém, ele guarda para ele a promessa. Aí a Bíblia diz que naquela mesma noite, o anjo do Senhor se apresenta a Gideão e diz para ele: Gideão, agora eu quero que tu derrube o altar que o seu pai construiu para Baal. Pegue o segundo boi do seu pai, a saber, aquele sem defeitos, e ofereça num novo altar que você vai construir para mim. E Gideão, corte todo o bosque que foi plantado para Baal. Mas espera aí, missionária, a ordem não foi a seguinte? Qual a ordem? A ordem foi: você será o salvador de Israel, certo? Mas qual é essa ordem agora? Trocando esta ordem em palavras mais, para a gente entender melhor, foi: compre uma briga com Israel. Porque disse: corte o bosque que eles plantou, derrube o altar que eles fizeram, e mate o boi que o seu pai cevou. E a Bíblia diz que Gideão fica só com a ordem, mas sem rumo. Sabe o que ele faz? Ele procura 10 que o apoiaram naquela loucura, 10 que entraram com ele naquela peleja. E com esses 10, ele levanta de madrugada para cumprir a ordem que a ele foi projetada. E porque sozinho ele não faria em uma noite, mas com 10, enquanto uns cortam o bosque, outros derrubam um altar, outros fazem o outro e outros matam o bezerro. E o que eu aprendo com isso? É que eu preciso de mais alguém para cumprir a missão que a mim foi dada. E o Senhor está dizendo: eu trago para a sua vida hoje os 10 que você precisa. Mas é que às vezes a gente acha 10 pouco. Mas eu tenho uma notícia de Deus para você: para as guerras internas vai ser só 10. Para as guerras de um patamar um pouco maior, ele vai deixar 300. Mas para finalizar a maior guerra que Gideão terminou de finalizar, ele traz de volta os 32 mil. Como missionária, leia a história de Gideão com bastante atenção. E você vai ver que primeiro foi os 10. Da segunda vez veio 32 mil. E naquele aparar todo de separação ficou apenas 300. 31.700 foram mandados para casa. E eu creio que no meio dos 300 estavam os 10 também. Mas a Bíblia diz que depois que eles quebram o cântaro e os exércitos inimigos começam a guerrear entre si, eles então começam a fugir. Mas a Bíblia é bem clara em dizer: então todo Israel de novo foi convocado à batalha. E todas as outras tribos se ajuntaram a Gideão. Achou que os 32 mil não entraram na guerra? Eles só não entraram na primeira instância. Sabe o que Deus está falando para alguém aqui? Deixa 31.700 sair, porque essa guerra ainda não é para eles. Mas o dia que você precisar, eu trago todos de volta.